Então, esse tipo de relação que a gente traz para dentro do contexto da família, ele basicamente está vendo um sol agora aqui, mas eu vou continuar gravando aqui, tá, pessoal? Vamos deixar a live depois salva, mas é importante vocês ouvirem um pouco dessa mensagem, eu acho ela fundamental. Esse conceito da família que traz o estresse do trabalho para dentro tem sido hoje um dos principais conflitos e problemas, por exemplo, de financeiros, famílias, mães que estão com problemas de gasto compulsivo por não serem amadas dentro de casa. O que acontece? Elas vão buscar compras, vão buscar coisas que e isso vai ficando, ao meu ver, adoecido psiquicamente para aquela mulher. Então, mulheres que não são amadas em casa, que depositam todas as suas instâncias, aflições e angústias nas compras, ela tenta fazer do que ela não conseguiu fazer do casamento, ela tenta fazer da casa. Elas são boas cozinheiras, boas domésticas, elas fazem uma mesa linda, um jantar maravilhoso, a casa está sempre perfumada, está fazendo um trabalho de esposa fabuloso. Mas às vezes o cônjuge, o marido, às vezes o cara não valoriza isso aí, porque ele não entendeu que ele está com uma mulher que tem um coração de esposa. Então, você que é jovem, você que é homem, que está buscando casamento e tem dúvidas sobre isso, eu não vou negar dizer para você, busque uma mulher que tenha coração de esposa. Se você tiver um consentimento sobre o que é ser esposa, né, esse que é um fator assim tão difícil hoje em dia, falar de casamento, busque uma esposa. A Bíblia fala e claramente diz que aquele que encontra uma esposa encontra um tesouro. Quem acha uma esposa encontra um tesouro, né? Então, famílias, hoje, a base de qualquer tipo de relacionamento são as famílias. Se você quiser ter sucesso na sua trajetória de vida, invista na sua casa, na sua família. Você que é homem precisa entender. O mundo sempre vai ter alegorias e afãs das quais você, homem, vai se desviar desse caminho do casamento, da família, da estabilidade, por conta do bel prazer. Então, os prazeres da vida nos trazem essa sensação. O prazer sempre é muito incrível, né? O que nós estamos vendo no mercado de trabalho? E dentro de grupos comunitários também, a indiferença. Indiferença de homens que não conseguem se realizar no trabalho e acaba descontando isso na família. Então, o cara tem que se resolver no trabalho para estar resolvido na família. Ou ele separa isso e faz um processo psicoterapêutico para se ajustar, conhecer o valor que tem a esposa, essa esposa que tem coração de esposa, e muitas vezes se ele não está sendo valorizado também dentro de casa. Nós estamos falando de outras mulheres, outros perfis femininos que não estão em acordo, ou pelo menos em total acordo, com isso que esse cara, com esse dono de casa, esse pai, está buscando para o seu conceito familiar. Eu não estou sendo aqui nem misógino e nem trazendo o homem como uma figura vilã também, né? E nem a mulher. É mais para a gente ter alertas dos cenários de famílias que nós temos e temos vagamente isso assim posto, né? As pessoas não explicam, não sabem explicar o porquê que a família está deteriorada, por vários motivos. Um resumo para quem pegou uma segunda parte, nós estamos falando da importância do coração de esposo e do coração de esposa na composição familiar, numa postura de papéis, onde homens e mulheres têm seus papéis, e aí nós estamos falando aqui de um conceito, como eu estou trazendo para vocês, que são a brevidade das nossas aulas da formação do terapeuta familiar biopsicossocial e também na formação do que nós chamamos hoje de psicoteologia, né? Ser um terapeuta de pessoas que querem uma estrutura cristã dentro das suas famílias e da sua vida individual. Mas são dois temas diferentes. Esse envolve psicoteologia, esse aqui nem tanto. Então fiquem sempre atentos aos papéis. Os papéis são fundamentais. Se você descobriu que é uma pessoa que tem papéis muito bem definidos, você vai notar que o que ficou para trás passou. O passado dessa pessoa não importa, de verdade. Há um trecho bíblico que eu gosto bastante, em 2 Coríntios 5,17, que é uma garantia. O apóstolo Paulo traz isso de uma forma muito enfática, muito precisa. Se alguém está em Cristo, verdadeiramente em Cristo, se alguém está em Cristo, tem Cristo nele e ele em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. E eu estou dizendo isso para você com meu coração bastante repleto de histórias. Eu estou aqui nos Estados Unidos hoje, estou em Washington. Nós estamos com algumas famílias aqui. E eu estarei indo para Nova York, que é perto. Estamos no estado da Virgínia. Nova York dista umas 3 horas daqui. E temos alguns outros colegas e amigos familiares lá. Toda vez que a gente passa,
nós temos esse hábito, esse compromisso de fazer esse momento que é uma abordagem terapêutica, ouvir as histórias, ouvir o que as mulheres, os homens, como é que está isso? Como é que está a vida de vocês? Alguns têm filhos adolescentes, como nós temos filhos adolescentes, e aí a Amanda e Beatriz começam a conversar com os filhos, com as meninas, os meninos, e fica aquele momento família muito gostoso, muito legal. A gente conta as histórias, traz as experiências, a gente começa a trazer aquilo que é mais importante, né? Que são as dinâmicas familiares nesse conceito que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, perguntas que vêm geralmente aqui. Como identificar um coração de esposo se o meu esposo não está ainda na igreja ou convertido? Às vezes, isso não está demasiadamente associado a uma cultura cristã ou um hábito de você estar com a tua família na igreja. É que quando você aceita Jesus como Salvador, quando você traz para a tua vida, para a tua realidade, Cristo como centro, o princípio da palavra de Deus é muito claro sobre os papéis. E isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas que tomam essa decisão de serem cristãos. Por isso que os homens já vêm um pouco mais preparados, ainda que sejam os desafios de sempre, dos pecados de glutonaria, adultério, fornicação, tantas coisas que nos afastam da presença de Deus, isso faz parte durante a nossa trajetória cristã. Nós nos desviamos ou para a direita ou para a esquerda, mas a Bíblia tem promessa que nós não cairemos, né? Então, quando estamos no centro da palavra de Deus, o casamento começa a fluir e naturalmente ele transborda. Então eu diria que você que é uma esposa, que o marido ainda não está dentro desse conceito familiar, o que pode acontecer é você ter no teu coração o transbordar, soltou fogos agora aí, ter no teu coração o transbordar da presença de Deus. E esse transbordar, ele acontece de uma forma maravilhosa, porque é vida na vida. É no silêncio da esposa, muitas vezes no servir, no ato de servir e ser servida também, e perceber que está sendo servida muitas vezes, né? Então eu gosto de acreditar numa família que tem compromisso com Deus, mas que acima de tudo tem um compromisso voltado para uma integridade do seu coração, que mesmo machucado por não ter aquilo que desejou no seu casamento, ela está convicta de que o Senhor olhará para ela e fará dela nova criatura, nova criação. Como neuropsicólogo e biomédico, eu trago sempre o aspecto clínico para dentro da conversa, né? Mas é muito comum que, no aconselhamento pastoral, isso tudo se misture, e aí o espírito começa a discernir para cada um conforme o coração lhe apraz. Então eu gosto sempre de deixar as coisas bem delineadas aqui. Se por acaso e porventura você se vê com o coração pesado, teu marido não te corresponde, se você acha que a vida está ficando difícil, o casório está difícil, a comunhão não está fácil, é joelho no chão. Isso é uma palavra bíblica para você. Psicologicamente, você tem que ter resiliência de puxar para um diálogo e os dois buscarem saber se, de fato e de verdade, esse casamento tem uma expressão de vida. Se vocês estão definitivamente caminhando para o mesmo lugar. E buscar uma forma de lidar significa fazer perguntas, né? Tem outra forma de você fazer isso. Então, faça perguntas que sejam precisas e concisas sobre o aspecto mais importante da vida de vocês. Não conversem coisas aleatórias. Você pode ir direto ao ponto sendo uma mulher franca, entretanto ponderada, para não dar esse estardalhaço de palavras e muitas vezes quis expressar, mas na verdade não impressionou, né? Ou impressionou e não se expressou. Mais precisamente seria esse o modelo. Então faça essas conversas e puxe para o diálogo. Você vai perceber que vai ter algo aí que vai fazer uma diferença nessa conversa entre vocês, ok? E buscar os cuidados de casa. Não estar relaxado na sua alimentação, na sua vestimenta, na sua limpeza, na sua higiene. Falo isso, gente, porque eu atendo mulheres de várias classes, de várias ordens, né? E às vezes os detalhes mais simples não são feitos, né? Às vezes as coisas mais mínimas, elas não são abraçadas dentro de um contexto de casamento. Então, até que ponto esse casamento tem uma mulher com coração de esposa dedicada ali a salvaguardar o seu esposo ou trazer ele para perto? A gente sabe que a realidade muitas vezes é dura, né? Tem maridos e mulheres que a gente conversa que um bate no outro de forma terrível, horrenda. Eu já vi, inclusive, ameaças a tiros e facas, né? Para você ter uma noção. Então a gente vai aprendendo que a vida é muito mais fria do que a gente acredita. Eu atendo vítimas de niilismo, né? Pessoas que querem tirar, que querem sair da vida, né? O famoso suicídio. E isso acontece no tratamento clínico, nós temos demandas para tratar isso aí.
e tem todo um protocolo, né, que é a dessensibilização de algumas das questões. Então a gente tem que olhar isso com um olhar mais clínico. Mas como eu estou trazendo aqui a psicoteologia focada dentro do contexto de relacionamento, o foco é buscar o coração que se parece com o coração de Deus. A esposa, ela é a igreja, o homem é o cabeça, é Cristo. Então você tem um pouco dessa analogia que vai fazer com que faça sentido. Quer ver só? A história de Ruth. Você tem uma história bíblica, logo depois do livro de Juízes, você vai ter Ruth antes de entrar em 1 Samuel, o grande profeta Samuel, que foi o profeta que ungiu, o último dos juízes, que ungiu o rei Saul, posteriormente o rei Davi. É um homem que tem uma significância bíblica gigantesca. Mas ali no meio, entre juízes, você tem a história de Ruth, onde conta a história de uma moabita, ela era de uma outra região, descendente ali de Ló. E que interessante notar, né, que você tem o parente acolhedor. É mais ou menos a temática do livro de Ruth, né? Esse parente que acolhe, que traz a redenção. O parente redentor era aquele parente que, por vezes, acolhia a viúva e ali a assumia suas terras, assumia seus mantimentos e a sua estrutura familiar. Boaz foi o que teve o privilégio. Para você que não sabe, a Ruth é avó do rei Davi, certo? Ela teve uma influência gigantesca dentro dessa estrutura. Obed, que foi literalmente o, o filho que Deus deu para Ruth e para Boaz, foi uma história que é fascinante se você começar a observar toda a estrutura do reinado, né, do rei Davi, o que ele representou para a Bíblia, o grande rei Davi, e saber que veio de uma moabita, né, de uma mulher que foi trazida para dentro de Belém, e ali pela figura da sua sogra, Noemi, inclusive uma personagem agradável, o próprio nome dela representa isso. Então, se você vê nas histórias bíblicas, por vezes os casamentos eram de uma forma muito estranha, muito estrangeira, mas ali tinha algo naquele momento. E esse é o grande fato, o grande segredo da dinâmica do relacionamento. É você olhar para o outro, para o cônjuge, com esse olhar de alguém que tem um coração devoto, um coração inclinado à vontade de Deus acima de tudo. E ali, muitas vezes, pela educação e pela singeleza de Boaz, que foi um homem quisto, ele conseguiu coabitar com Ruth e eles tiveram a descendência que proliferou, então a descendência de Davi, posteriormente a descendência de Jesus Cristo. Então essa história, ela traz assim coisas muito incríveis, né? Como é que uma sogra que perde os dois filhos quando o marido traz para a família para um momento de fome, a crise começou, e eles vão para uma terra distante, 10 anos depois morre o marido de Noemi, morrem dois filhos, e as noras, Orfa e a própria Ruth, dizem, nós queremos voltar contigo para Belém. Minhas filhas, vocês são muito jovens, por que vocês querem voltar? Não, não façam isso, vão tocar a vida de vocês, que eu sou mulher velha e estou voltando para as minhas terras. Estou voltando amarga, inclusive ela queria ser chamada de Mara, que significa amargura. E olha só, Noemi, uma mulher agradável, deixando as noras lá, que ficassem lá em Moabe, né? Terras da descendência de Ló, lá em Abraão, você deve lembrar disso. E olha que história bonita para você ler. 4 capítulos na Bíblia que vão te dar nuances sobre um casamento de uma forma muito diferente, né? Eu acredito muito nessa possibilidade da transfiguração do casamento. Mas para isso acontecer, você precisa entender. As histórias são contadas de formas muito diferentes, ok? Tem que entender o contexto para saber como é que a gente vai se desdobrar. Eu vou gravar um vídeo especificamente depois sobre Ruth, para você ver que interessante o enlace dessa história aplicada ao universo do casamento. Inclusive, uma das frases que ela fala para a sogra, quando ela decide voltar junto com ela para Belém, ela voltar, na verdade, ela decide ir para Belém, ela era uma moabita, nunca tinha ido a Belém. Ela volta de Belém, ela vai para Belém de Judá, dizendo para a sogra, onde fores, eu irei, onde pousares, pousarei, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Uma declaração linda que por vezes é usada nos casamentos, não é verdade? Orfa já voltou para casa, a história dela nas escrituras encerra por ali, mas Ruth tem esse belíssimo encontro com ela no meio da estrada e diz, eu vou contigo. E aí que Noemi apresenta Boaz, que era um primo do marido, né, e ele traz uma história belíssima, que ele traz para Ruth uma questão de, não, eu tomo ela como esposa, tomo as terras de Noemi e faremos aqui, então, uma família.
as famílias são feitas de formas muito diferentes. O que acontece não é isso de você ter... Eu estou lendo as perguntas aqui e vou colocando aqui as respostas em forma de texto, tá? Essas ideias que a gente está trazendo de família são dezenas de outras. Eu poderia trazer para você aqui Cantares de Salomão. Imagina Salomão, que tinha acordos de casamento por conta de políticas e terras, 700 concubinas, 300 esposas, e ele se apaixona praticamente por uma mulher em Cantares de Salomão, né? E aquela mulher de descendência africana está ali, e ele inclinadíssimo, sem poder ter, algo de alguma forma, um contato, um casamento. Outra história que a gente vai trazer também. Então, isso tudo que eu estou trazendo para vocês são relatos bíblicos aplicados dentro do contexto, mas nós temos relatos clínicos também, que são os casos clínicos que eu já trouxe aqui em várias outras lives, mas que eu quero voltar. O desfecho é que o coração de esposa deve encontrar você. O coração de esposo deve encontrar o seu coração. Se você, homem e mulher que me assiste, compreender o poder que é essa percepção da figura parental, do cônjuge na tua história, vocês estão caminhando para o mesmo ponto? Porque se não for para o mesmo ponto, vocês vão se cruzar e vão se distanciar no futuro do casamento. Como estabelecer isso? De que forma produzir um diálogo? São essas as questões que eu quero tratar com você, mas nós vamos fazer isso em um outro momento, nessa segunda parte, para convidar você que tem interesse de fazer as nossas formações lá comigo, dentro de um quadro, com a lousa, com as apresentações, tudo digital de uma forma espetacular, tá? Vai ser uma honra estar contigo trazendo essas formações. É o Instituto Neuropsicobiomedicina trazendo formações para você em saúde mental, neuronutrição, relacionamentos e espiritualidade. Paz e bem ao seu coração, que Deus te abençoe onde você estiver. Como eu sempre digo, vamos em frente, juntos somos mais. Muito obrigado pelas perguntas, eu vou responder todas elas depois lá no Minuto Saúde e a gente vai trabalhando aqui de uma forma bem legal, tá? A gente se vê, até lá.